Bênção de Deus, irmãos. E a hora voa, né? O relógio não está convertido, não. A hora que eu olhei o relógio ali, eu falei, caramba, a hora voou, né? Foi rápido hoje. Está sendo, né? Bom, nós estamos vivendo um clima de fim de ano, um clima que as pessoas se preparam para viajar, né? Correria para entregar os trabalhos de escola, fechar o ano, enfim, bastante coisa acontecendo. Hoje eu fui com a avó Sueli, supermercado lotado lá, o pessoal comprando as coisas, e aí juntou com Copa do Mundo, então é aquela festança, aquele momento de alegria, né, de entusiasmo. Mas, quando nós falamos a respeito do Natal, infelizmente, hoje em dia muitos não conhecem, ou não interpretam da maneira correta o verdadeiro sentido do Natal. E nós temos essa responsabilidade como crente do Senhor, de poder levar esse ensino, primeiro para o nosso lar, para os nossos filhos, para os nossos parentes, e para quem está à nossa volta, nossos amigos, quem tem dúvidas, de poder usar de um momento ali para poder falar sobre coisas valiosas que estão entrelaçadas ao Natal, ao nascimento de Jesus Cristo, né? A promessa que se cumpriu, né? A promessa que vem desde o Antigo Testamento, apontando para Cristo, e agora ali, nascendo Jesus. Então, vamos usar esse fim de ano para isso, e o tema de hoje da pregação é sobre o lava-pés, e isso é algo muito especial também, e que ele faz uma certa alusão ao nascimento de Jesus Cristo. Vocês vão entender conforme eu for falando essa questão. Eu queria ler com vocês no livro de João, capítulo 13, do versículo 1 ao 17. João, capítulo 13, do versículo 1 ao 17. Diz assim: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavará os meus pés? De jeito nenhum. Protestou Pedro. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça, e não somente os pés. Jesus respondeu: a pessoa que tomou o banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa, e você está limpo, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e tem razão, porque eu sou.
E uma vez que eu, seu Senhor e Mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. É uma ordenança bíblica. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoe essa mensagem. Fala conosco, Pai. Tira de nosso meio toda distração, toda sonolência. Que nada nos roube de ouvir Tua palavra, de entender aquilo que o Senhor tem como propósito para ser revelado aos nossos corações na noite de hoje. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, fique conosco, fale, Senhor, poderosamente ao nosso coração. Amém. O lava-pés é um sacramento, assim como a Santa Ceia na Igreja de Deus. Então, como nós lemos em parte de ordenança, o verso 17, ele é taxativo em nos orientar através da pessoa de Cristo, que agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Então a cerimônia do lava-pés, ela não se restringe só a um fato bíblico da época, mas ela é uma orientação a ser feita, pelos benefícios que ela carrega. Assim como nós participamos do corpo e do sangue do Cordeiro, e através dessa participação mensal, solene que fazemos, nós temos uma reflexão do que Jesus fez, entendendo o simbolismo do pão, o simbolismo do cálice. O lava-pés também tem a sua simbologia, e a sua importância para que nós possamos entender como crentes, qual é o nosso papel em nosso meio como igreja, mas em sociedade também. Entendendo o lava-pés para a época, o lava-pés como prática na época, no Oriente Bíblico do passado, em meio a uma região desértica e de clima seco, as pessoas usavam sandálias abertas e caminhavam em estradas empoeiradas, tornando-se necessário lavar os pés após uma determinada jornada de caminhada. Segunda coisa importante a ser ressaltada para entender o lava-pés é que a conduta para a lavagem dos pés, é entender a conduta para a lavagem dos pés. Para a lavagem dos pés dos convidados, os escravos costumavam tirar a sua veste mais externa, para em seguida se cingirem com uma toalha em torno da cintura, a fim de tê-la à mão chegando o momento de enxugar os pés dos convidados. A proporção que os ia lavando. Terceiro e último, para entendermos a questão da lavagem dos pés, é a hospitalidade, que é um sinal de honrar e respeitar com os hóspedes, né? Na lavagem dos pés. Um fariseu que não providenciou água para a lavagem dos pés, no episódio conhecido como parábola dos dois devedores. Vamos ler? Lucas capítulo 7, versículo 36. Lucas capítulo 7, versículo 36. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando, as lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela os secou com seu cabelo,
e continuou a beijá-lo e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, e ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história: um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas, e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou sua dívida. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele a quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja, esta mulher ajoelhada aqui, quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Então a hospitalidade, ela está ligada diretamente ao lava-pés. Para o símbolo da época, uma pessoa convidada a entrar na casa de alguém, que não tivesse à disposição ali o seu empregado para lavar os seus pés, era um sinal de que aquela pessoa não era bem-vinda naquela residência. Então nós temos uma sucessão de coisas que acontecem com Jesus Cristo, e que demonstram em parte que Ele não é bem-vindo naquela casa, e que o único interesse daquelas pessoas é de tentar arrancar de Jesus uma espécie de verdade sobre aquilo que Ele fazia. Então o ato de não lavar os pés queria dizer assim: olha, você está aqui, mas é indiferente a sua presença. E aí, para piorar a situação, o dono da residência, o chefe do lar, não veio com um beijo, o ósculo santo, como diz nas versões mais antigas, sobre Jesus. Então nós temos 2 situações que demonstram em atitude de que Jesus não era bem-vindo ali. Mas em contrapartida a esse cenário meio constrangedor, porque nós temos que ter na nossa mente que era uma prática comum, né? Que você convida alguém para estar na sua casa, você fala para ela: senta. Você fala para ela: você quer um copo de água, né? A primeira coisa, eu quero um cafezinho. É ser uma pessoa hospitaleira. Então o que nós tiramos até então aqui? Vamos dar uma pausa aqui. Que o cristão, ele deve ser hospitaleiro. O cristão não deve ser aquele que a pessoa interfona, finge que não está, ou fala: eu estou meio ocupado, você pode vir outra hora. Ele hospeda, ele recebe bem, né? Nós temos uma prática na Igreja de Deus de receber missionários. Inclusive agora em janeiro vai ter missionários no Centro Transcultural de Missões. Se você quiser receber na sua casa, durante, acho que é o final de semana, eles vêm
e ficam hospedados na sua casa. Você leva eles para fazer oração, vocês trazem ele para o culto, enfim, é o momento de você estar. Então, é importante isso na nossa vida, porque isso nos demonstra que nós temos um coração em Cristo Jesus. Ser imagem e semelhança de Cristo não pode ser só algo verbal, tem que ser uma prática, irmãos, de amar, de receber, sabe, de ser uma pessoa hospitaleira, de ser uma pessoa amorosa, de ser uma pessoa que ouve. Tem que às vezes emprestar os ouvidos, tem que às vezes dar um abraço, tem que às vezes orar por alguém, tem que liberar uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. Esses atributos, e entre outros milhares de atributos que Jesus tinha, tem que fazer parte da nossa conduta como crente. E dentro do lava-pés, para a época, eles estavam afastando a pessoa de Jesus. Você é bem-vindo aqui porque a gente na realidade quer tirar algumas informações de você, mas é só isso. E em contrapartida, não sei se era uma vizinha da residência do fariseu. O fariseu era conhecedor da palavra, amém, irmãos? O camarada tinha que estudar muito, era muito letrado nas escrituras. Mas o que adianta ler tanto, mas não viver? E aí uma mulher, podia ser uma vizinha ou alguém de outro bairro, ouviu falar de Jesus. Jesus ia estar ali. Todo mundo já sabia que ela era uma pecadora, pecadora ali, não é pecadora vindo, né? A fofoca rolava solta ali no vilarejo, na comunidade. Mas a palavra do Senhor fala que ela foi se achegando. Acho que tinha tanta gente na casa que eles não prestaram atenção nela, só tomaram conta quando viram alguém ali perto do pé de Jesus, movimentando, sabe? Aí foram olhar e falaram: nossa, a mulher está agachada ali. E ela trouxe com ela um perfume raro, irmãos. Vamos entrar num parênteses aqui importante. Era uma mulher pecadora. Provavelmente ela não ia conseguir ter uma condição de vida financeira boa. Na verdade ela vivia de uma maneira muito sofrida, muito excluída, isolada, né? Lá vem a pecadora, como se fosse alguém com lepra, né? Era meio que deixado de lado. Então, ao meu ver, a riqueza que ela tinha era aquele frasco. Não era vestes, não era o lugar que ela dormia, mas aquele perfume era o que ela tinha de mais caro. E vai saber quanto tempo que ela tem guardado aquilo para uma ocasião especial. E ela achou a ocasião especial, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo testifica, e foi feita uma testificação. Ela, poxa, ele é Jesus mesmo, ele é o Salvador mesmo, ele é o que os profetas estavam falando esse tempo todo. Ela conseguiu entender o que os próprios fariseus, entendedores da lei, não conseguiram entender. E ela aproveitou a oportunidade, ela se achegou aos pés. E tamanha foi a emoção daquela mulher. Que você pensa, irmão, vamos se colocar no lugar. Você está ali, do lado dos pés de Jesus, meu. Sabe, não é qualquer pé, é o pé de Jesus, meu. Eu imagino que ela olhou, ela falou: eu consegui chegar aqui, ninguém me barrou, ninguém me bloqueou. E ela começou a chorar, ela começou a se emocionar, porque ela sabia de quem se tratava. Era o Rei dos Reis, eram os pés do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aleluia, era o próprio Deus encarnado ali. E aí ela chora, e ela está lavando os pés de Jesus. Você imagina a lama saindo dos pés dele, a poeira saindo dos pés dele. Tamanho foi o choro dela. Você já chorou assim, irmão? Eu já chorei assim na presença de Deus. Fui com a blusa toda molhada para casa, mas cheio de poder de Deus, cheio da graça de Deus. E aí aquela mulher, por último, ela faz o que, irmão? Ela derrama daquele perfume raro. E ela vai enxugar com o que, irmão? O texto anterior que nós lemos diz que o escravo, ele colocava a toalha na sua cintura para ficar mais fácil de enxugar os pés. Mas ela não tinha toalha. Você vê como que a situação dela era uma situação muito precária. Ela não tinha uma toalha. Mas aí ela pegou os cabelos dela e começou a enxugar os pés do mestre. Enquanto todo mundo a acusava, todo mundo apontava para ela, Jesus usou de uma parábola e demonstrou para aqueles homens ali que eles precisavam de muito ainda para chegar perto do que essa mulher conseguiu chegar naquela noite.
Então o lava-pés, ele nos traz esse sentido, de que eu não sou melhor do que você. O pastor, porque ele é o pastor, porque... Não, meu irmão, eu também estou cheio de problema, estou cheio de dificuldade, estou cheio de luta. Mas você sabe que juntos a gente é mais forte, um orando pelo outro, um intercedendo pelo outro, um amando o outro. E o simbolismo do lava-pés, ele é esse. Ele é entendendo que eu não sou maior do que você, você não é maior que eu. Aleluia, que está um pelo outro. Quando Jesus Cristo, na última Santa Ceia, Ele reúne ali os apóstolos, Ele pega todos de surpresa. Todos entraram na casa, não tinha um escravo para lavar os pés deles. Mas aí Jesus Cristo olha para aquele cenário e fala: agora é a hora de eu mostrar para eles o que é esse cristianismo. E Jesus tira o seu manto, a sua capa, né? Jesus tinha uma capa, biblicamente, amém? No original também fala sobre a capa. E ele vai pegar ali e vai colocar na cintura ali um pano, e ele vai começar a lavar os pés. Irmãos, pense isso comigo, pelo amor de Deus, entra comigo nessa pregação. Você imagina Jesus chegando aí do teu lado e falando assim: eu vou lavar o seu pé. Senta aí, amado meu, que agora eu vou lavar os seus pés. Irmão, acho que eu ia chorar, eu ia me ajoelhar e falar: pelo amor de Deus, não faz isso, porque eu que tenho que lavar o pé dele. Amém, irmão? Vocês concordam? Mas ele fez isso. E aí Simão, cheio de pompa ali: não, meu pé não, quis causar na hora da ceia. Aí Jesus falou: olha, se você não deixar eu fazer isso, você não vai ter parte comigo não, rapaz. Opa, então se é assim, não lave somente o pé não, lava tudo. Jesus falou: não, banho você toma na sua casa. Agora os nossos pés estão sempre sujos, é necessário lavar eles. Mas a questão não era só uma questão higiênica, isso fazia parte também. Mas não era só higiênico, irmãos. Certo, vocês estão comigo? Não era só higiênico, era muito mais. Então, nós temos 3 lições a aprender através do lava-pés. A lógica de grandeza não está em ser servido, mas em servir. Repita isso comigo: a lógica de grandeza não está em ser servido, mas em servir. Entende? E servir, irmão, não é só na igreja. Na igreja é muito lindo e maravilhoso, mas aquela pessoa que pisa no teu carro todo dia na empresa, lava os pés dela com a sua atitude. Aquele parente que te deixa com os nervos à flor da pele, lava os pés dele. Faça mais. Se mandar caminhar 1 quilômetro com... me ajuda aqui, caminha comigo 1 quilômetro até ali, caminha 10 com ele. Faça sempre mais. Doe-se sempre mais. Surpreenda as pessoas. Amém? Se alguém vem com conversa fiada, se alguém vem querendo atrapalhar, tirar sua paz, tirar sua alegria, você vem com bondade, você vem com amor, você vem com fraternidade. Amado, você bloqueia toda arma que o diabo tem apontado para você, para tirar a tua paz, para ver você falar palavrão, para ver você arrebentar no pau aquela pessoa. Mas aí você está cheio do Espírito Santo de Deus. E você vai falar: irmão, se acalma aí, irmão, vamos conversar. Para que isso? Você vê que nas portas das escolas, às vezes tem briga. Raramente você vê alguém separar, né? Na verdade todo mundo fala vai, 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 né? Vai, ninguém separa. Está faltando os heróis, irmãos. Tem muito vilão. Está faltando os heróis. Eu lembro que uma vez, no ensino médio, eu era diretor do Grêmio Estudantil na época, e teve uma briga no intervalo, né? E eu fui separar lá na briga. Aí eu saí mais arrebentado que os dois juntos. Fui ainda parar na diretoria: o que está fazendo aqui, Adércio? A diretora Josimara Merlin. Eu tenho um WhatsApp da minha diretora de escola, até hoje, converso com ela. Ela faz aniversário dia 2 de janeiro, eu sempre mando mensagem para ela. E: o que está fazendo aqui, Adércio? Eu falei: não, separar esses dois aqui.
porque senão eu se matar no intervalo lá, porque todo mundo gritando vai. Então não seja da turma que grita vai, porque a turma que grita vai é o mais fácil, irmão. Para que eu vou me envolver no problema dos outros? Para que eu vou encarar as situações dos outros? Mas ser cristão não é isso, irmão. Eu não posso ser conivente. Quando eu vejo algo errado, quando eu vejo algo que não é de Deus, eu tenho que ir lá, eu tenho que levar a luz, tem que separar, eu tenho que dissipar as trevas, eu tenho que ter atitudes transformadoras, que vão impactar as pessoas, e elas vão olhar e falar, uau, olha lá, ninguém foi, mas esse camarada foi lá. Olha o que diz no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 10. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 10, deve ser respeitado pelo bem que praticou, como alguém que soube criar os filhos, foi hospitaleiro, serviu o povo santo com humildade, ajudou os que estavam em dificuldade e sempre se dedicou a fazer o bem. A conduta do crente deve ser essa. Então, a lógica de grandeza não está em ser servido, mas em servir. Sirva, e sirva com alegria, não faz bico não, com alegria, com entusiasmo, sabe? Deus está falando. Você sabe que a palavra vem primeiro aqui, né, irmão? Aqui que é frenético, depois chega aí. Primeiro, humildade e serviço mútuo. Repitam comigo, humildade e serviço mútuo. Olha, expressados por uma prática fraternal em que há reciprocidade, Jesus estava ensinando uma profunda lição de unidade, eliminando as rivalidades. Então, você é você, eu sou eu. Não, temos que ser um. Temos que ser um em Cristo. Em Lucas capítulo 22, versículo 24, diz assim: depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Jesus lhes disse: neste mundo os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo, e no entanto são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente, que o maior entre vocês ocupe a posição inferior, e o líder seja o servo. Quem é mais importante, o que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa? Mas não aqui, pois eu estou entre vocês como quem serve. Vocês permanecerão comigo durante meu tempo de provação, e assim como meu Pai me concedeu um reino, eu agora lhes concedo o direito de comer e beber à minha mesa em meu reino. Vocês se sentarão em tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Segundo, símbolo da purificação em nossa conduta diária. O lava-pés, ele é um símbolo da purificação em nossa conduta diária, durante a caminhada que temos neste mundo. Olha só, no livro, quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: ó Senhor, vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lava também minhas mãos e minha cabeça, e não somente os pés. Terceiro,
o cristão deve estar de tal modo transformado em sua natureza moral, a tal ponto que possa manifestar a humildade de Cristo. Repita comigo: manifestar a humildade de Cristo. Humilde, irmão. Você não vê? Em grandes templos evangélicos, grandes igrejas, chefe de exército, chefe de polícia, entra na igreja, mas lá ele não é o chefe da polícia, lá ele não é o chefe do exército não, lá ele é o servo de Deus. Eu ouvi uma vez o pregador, pastor Silas Malafaia, falando a respeito disso, eu achei interessante. Ele falou: lá fora o camarada é um engenheiro, é o dono da multinacional, mas aquele é o servo, aquele serve a ceia, aquele lava o banheiro, aquele varre o chão da igreja. E isso é lindo, irmão, porque esse é o sentido do evangelho, essa é a razão de estarmos aqui. Se nós desapegarmos dessa essência e começarmos a criar uma soberba, de que eu sou salvo, eu sou crente, irmão, isso foge do cristianismo, isso foge do que Jesus Cristo deixou. Nós temos que sempre ter um coração voltado e humilde, disposto a perdoar, disposto a conversar. Às vezes você guarda mágoa, às vezes teve uma confusão e você tem raiva de uma pessoa. Cristão não pode ter raiva não, irmão. Cristão não pode ter raiva. Você está carregando uma coisa que não é sua, você está carregando uma coisa que não te pertence. Às vezes a gente fica com raiva da pessoa, a pessoa está vivendo bem, e você está lá cheio de mágoa, cheio de raiva, lá carregando aquele peso, aquele fardo. Larga disso, toma o fardo do Senhor. O jugo dele é leve, o fardo é leve, o jugo é suave. Então, manifestar a humildade de Cristo. Filipenses capítulo 2, do versículo 4 ao 11 diz assim: não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Aqui a Bíblia não está falando para você fazer fofoca, irmão. Fala, para se preocupar com os interesses alheios. Não é nesse sentido, mas é no sentido de se compadecer com a outra pessoa, de se colocar no lugar da outra pessoa, de ter empatia para a outra pessoa. Amém? Estou lendo Filipenses capítulo 2, do versículo 4 ao 11. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e todas as línguas declarem que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então, por que eu manifesto humildade? Porque Cristo era humilde, e eu logo sou um cristão, sou uma cópia de Cristo. Então eu adoto para a minha vida a mesma conduta de Jesus. Aí fica fácil. Numa situação difícil que você está passando, você vai fazer um breve raciocínio: o que Jesus faria? Eu tenho certeza que 90% dos problemas vai cair por terra, e os 10% você vai digitar e vai administrar. O que Jesus faria? Jesus levantaria? Gritaria? Xingaria? O único ato que Jesus fez isso foi quando tinha cambistas no templo, estavam negociando os mercadores no templo, e Jesus comprou briga com todo mundo e começou a derrubar as barracas. Acho que as gaiolas abriram lá, era galinha para todo lado, era uma situação terrível. Mas por quê?
porque a Bíblia fala para nós não nos conformarmos com este mundo, mas transformar pela renovação do nosso pensamento. E essa renovação do pensamento, ela traz um sentimento de inconformismo quando nós vemos uma coisa escandalosa e que está fora da palavra de Deus. E como embaixadores de Cristo, nós vamos e denunciamos o que está de errado. Amém, irmãos? João capítulo 13, versículo 14: e uma vez que eu, seu Senhor e Mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. O sofismo ou sofisma é uma estrutura de pensamento que foge às regras da lógica. Nesse sentido, ele conduz a conclusões falsas. Então as pessoas olham e falam: eu vou ficar lavando o pé de fulano, de beltrano? Mas quando você é crente, você entende o significado. Quando você é crente, você entende quando você tem que se compadecer com alguém. Quando você chega num velório e você vê a palavra de Deus dando sentido para aquela cerimônia tão fúnebre, de perca, de desligamento familiar, e a palavra de Deus ecoando no meio de um enterro, no meio da morte, e trazendo sentido, trazendo reflexão, trazendo norte para os que ficaram e estão ali desacalentados, desassistidos, mas o Evangelho vem e abraça, e dá sentido, e traz esperança, e traz razão para todas as coisas. Se coloque em pé, por favor. Chamar na frente o evangelista Rodrigo, os irmãos que vão ajudar na distribuição do cálice e também do pão. Feche os seus olhos por um momento. Comece a falar com Deus aí agora onde você está. Se essa palavra fez sentido para você, Senhor Jesus. A tua palavra fala que se nós não clamarmos, as pedras clamarão, Senhor. E nós não queremos passar por tal constrangimentos ao ouvir as pedras falando. Por isso nós invocamos tua presença, Senhor. Oh Pai, num mundo de tantos sentimentos ruins, de tanto ódio, tanta raiva, tanto rancor, meu Deus, opera em nosso meio, Pai, para que sejamos mais humildes, mais amorosos, mais carinhosos, que possamos ser mais heróis do que vilões nesse mundo, Senhor, que possamos ser luz, que possamos ser e falar a verdade, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, tira de nós tudo que possa nos aprisionar, tudo que possa nos paralisar, tudo que queira nos cercear, Senhor. Nós queremos ser a diferença, Pai. Nós não queremos estar no meio da multidão replicando informações. Nós não queremos ser só mais um que passa e bate uma foto e tira uma selfie da desgraça dos outros. Nós queremos ser aquele que vai acudir, aquele que vai salvar, aquele que vai liberar uma palavra, aquele que vai dar um abraço.
Nos dê esse sentido, Senhor, nos dê esse norte, Pai. Tira, Senhor, as escamas hoje. Tira os bloqueios na mente, nos pensamentos, Senhor, e aja de uma forma poderosa, para que possamos viver essa palavra na mais alta intensidade das nossas vidas, Senhor. Não queremos só admirar as Escrituras, não queremos só falar que nela existem textos lindos, mas nós queremos viver ela. Nós queremos agir conforme ela nos diz para agir. Nós queremos fazer o que a palavra fala para ser feito. Tira a nossa vontade. Nós renunciamos à nossa vontade, porque a nossa vontade é uma vontade pecadora, é uma vontade limitada. Nós queremos abraçar a tua vontade sobre nós, Senhor. Como o Senhor testificou sobre a vida daquela mulher pecadora, testifica sobre nós, Senhor, para que não estejamos desapercebidos como os fariseus, ao receber o próprio Cristo em sua casa, e não souberam recebê-lo como deveria. Que não estejamos desapercebidos, mas que nós venhamos dar um beijo, mas que nós venhamos ter a toalha na cintura para lavar os pés, mas que nós venhamos ter o melhor lugar da mesa, disponível para o Mestre, reconhecendo a sua autoridade, reconhecendo a sua soberania. Espírito Santo de Deus, tira as escamas hoje. Tira, Senhor, os pensamentos contrários hoje. Tudo que tenta minar nossa fé, tudo que tenta esfriar a nossa comunhão, nós repreendemos isso, Pai. Nós repreendemos essas coisas que tentam nos paralisar espiritualmente. Espírito Santo de Deus, começa a tocar em cada vida aqui da igreja. Começa a tocar em cada irmão, em cada irmã. Começa a abraçar cada um de nós aqui, Espírito Santo. Começa a abraçar como um abraço apertado de uma mãe. Começa a abraçar as nossas vidas em tua santa e gloriosa presença, Senhor. Oh, Pai, nós queremos sentir tua presença. Nós queremos sentir o teu toque, o teu amor. Como uma mãe quando abraça o teu filho, como um pai quando abraça o teu filho, e dá aquele beijo, dá aquele cheiro, e sente a presença dele ali. Tira toda a frieza espiritual. Tira toda a frieza espiritual. Se tiver que batizar no Espírito Santo, batiza. Se tiver que renovar no Espírito Santo, renova. Se tiver que trazer revelação, traz. Se tiver que levantar profeta, levanta. Mas nós não queremos sair daqui sem desfrutar do mover da tua presença nesse lugar, Senhor. Toca agora, como aquela mulher que tocou nos pés de Jesus e chorava compulsivamente, sem parar, sem frear, e enxugava os teus pés com o único perfume que ela tinha derramado sobre os teus pés. Que esse seja o nosso comportamento, que essa seja a nossa conduta, que essa seja a nossa atitude, Senhor. Deus, eu não quero ligar para o que os outros estão pensando. Eu não quero ligar para as opiniões das pessoas. Ah, porque ele fala alto, porque ele grita, porque ele insiste, porque não. Não, Senhor. Porque o meu anseio pela tua presença é muito maior do que as opiniões das pessoas, do que se tem alguém olhando para mim agora, porque eu não vou dar um glória alto porque alguém olha para mim, porque eu não vou fechar o olho porque fulano pode rir para mim. Não, Senhor, eu quero a minha comunhão, eu quero a minha salvação, eu quero estar firmado em tua santa e gloriosa presença, Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Vem sobre a igreja.
como uma fumaça densa, como a brisa do amanhecer, Senhor, para refrigerar nossa alma, para acalentar os nossos corações. Passa, Espírito Santo, com essa unção do trono de glória, e que nós possamos ser renovados aqui hoje, Senhor Jesus, com a Tua presença, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Senhor. Aleluias, glória a Deus, amém, amém. Sou Igreja de Deus.